na Teia da Rosa e hoje iniciando mais um programa com uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a Clariana Bezoco. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar participando. É uma honra, né? E adorei o look, gente. Ó, olha isso, gente. Maravilhosa. E assim, Clariana, me conta um pouquinho, quem é a Clariana? Olha, essa pergunta tem várias paradas a resposta, porque eu sou várias coisas em uma pessoa só. Sou filha, sou mãe, tenho a minha formação como jornalista, né? Sou jornalista há mais de 10 anos. Eu já perdi as contas, quantos anos eu me formei. Sou guarda civil, né? Então, né, uma área que tem uma predominância masculina, então ter uma mulher nessa área aí acaba que vira uma referência, né? Para as outras mulheres e meninas que querem atuar nessa área. E sou terapeuta, que foi minha última formação. Então, eu meio que mesclo essas 3 profissões voltadas para uma área que fala sobre mulheres, defesa da mulher, né, valorização das mulheres. E é isso. E você é natural daqui mesmo, de Cabo Frio? Eu sou natural de Santos, São Paulo. Mas aí eu cresci no Rio, né? Só meio que nasci lá em São Paulo, mas fui pro Rio, cresci no Rio. E aí, por conta da violência lá no Rio, uns 17 anos mais ou menos, eu fui para Niterói. E aí, em 2015, eu fiz o concurso para a Guarda Municipal de Araruama, né? Então, sou guarda em Araruama. E aí, recentemente que eu me mudei para Cabo Frio. Uns 3 anos. Estou aqui em Cabo Frio há uns 3 anos, mais ou menos. Fico mais perto, né? Porque estava meio distante sair de Niterói para ir para Araruama trabalhar. Me fala um pouquinho como que é o seu trabalho como agente de segurança pública. Ele é um trabalho difícil, né? E tem um toque a mais por ser mulher, né? Porque a gente enfrenta machismo, né? Então, preconceitos, uma série de coisas que são barreiras que a gente precisa ultrapassar para poder conseguir fazer um trabalho de excelência, né? E todos, né, independente homens e mulheres que trabalham na área de segurança enfrentam vários problemas, né? E eu, como terapeuta, costumo sempre tocar nesse assunto da questão da saúde mental dos agentes de segurança, né? Porque a gente passa por muita pressão, a gente passa por riscos todos os dias, né? Até quando está fora de serviço, né? Então a gente passa por muitos riscos, muito estresse, uma série de coisas. E na hora do trabalho você tem que estar com autocontrole, você tem que estar com a mente boa. Então é muito difícil você balancear isso, né? Então, acaba que esse meu trabalho como terapeuta ajuda, né? Os colegas que eu trabalho, teve uma colega minha que até falou, nossa, podia ser terapeuta nossa aqui, porque eu meio que acabo conversando com os colegas, né? Para trazer essa inteligência emocional que eu acabei adquirindo, né? Com os estudos, com o tempo, né? Com a maturidade, para poder manter esse equilíbrio durante o trabalho e fora dele também, né? Falando em machismo, assim, você, por ser mulher e ainda trabalhar, né, num cargo que trabalha também com muitos homens, eu creio que você já deve ter vivenciado alguma situação, assim, que, como você falou, constrangedora. Então, assim, você acha que por você ser formada, né, para você trabalhar com a terapia, isso ajuda a você ter um autocontrole, a você saber lidar com a situação? Você acha que isso... Hoje em dia, sim. Quando eu entrei, eu ainda não tinha essa formação, né? E ainda não tinha a experiência de trabalhar na área de segurança, né? Então, até então, eu era jornalista, né? Eu estava há uns 8 anos trabalhando na área acadêmica como jornalista, né? Então, é uma área totalmente diferente. Apesar de também ser uma área que tem uma predominância masculina muito grande. Eu já passei por trabalhos na área de jornalismo esportivo que basicamente era feito por homens na época, né? Hoje em dia que já está quebrando um pouco isso, já vê bastante mulheres, né, no jornalismo esportivo. Mas era um ambiente meio que masculino também. Mas não tinha essa questão de lidar com a violência da sociedade, né? Que acontece quando você trabalha na área de segurança. Então as pessoas meio que também acabam tendo uma postura diferente, né? Mas em termos de preconceito, de tentarem te diminuir, né, na profissão, porque é mulher, ela não sabe, ela não entende, né? É bem parecido, sabe? Então, quando você vai atuar numa área, independente do que seja, né,
que tem uma predominância masculina. Lugar de mulher na cozinha, né? Lugar de entendeu? mulher em casa, não É é? engraçado, né? Porque a gente tá aí quase em 2026 e ainda tem esse pensamento. Você ainda ouve esse tipo de piada? Infelizmente. Então, no início, quando eu entrei para a guarda, eu tentei entender como que eu conseguiria me adaptar naquilo ali, meio que num modo de sobrevivência, né? Porque eu entrei com uma mentalidade e fui me moldando durante o tempo para saber, bom, se eu ficar brigando com todo mundo, não vai dar certo. Se eu me colocar numa posição muito masculinizada, não vai ser eu, né? Então, eu fui tentando ali no meio tempo, achando o meu caminho ali, sabe? Mas foi complicado. Não vou dizer que foi fácil, não. Foi bem árduo, assim. Mas hoje eu tenho uma posição muito mais firme e sou mais respeitada, né? Que as pessoas vão vendo, né? A postura, enfim. E aí acabam que, na marra, acabam te respeitando, né? Querendo ou não, acaba respeitando. E assim, nessa área de agente de segurança pública, você vivencia todos os dias cenas, né, de acontecimento de mulheres passando por violência física e mental. Eu já trabalhei na Patrulha Maria da Penha, então era bem constante, assim, né? E principalmente nos fins de semana. Nos fins de semana era certo ter um problema do cara estar alcoolizado e ir lá, ou drogado, né, com outros tipos de drogas, enfim, e cometeu atos de violência. Também trabalhei no CRAM, que é um equipamento da prefeitura de Araruama, como guarda, né? Fiquei lá dentro, mas ali a gente via, né, as usuárias que sofriam violência indo lá buscar ajuda, então vi de perto, né, muitas vezes. E quando trabalhava na Maria da Penha, aprendi alguns que cometeram essa barbaridade, né, essa covardia. E a gente pensa que não acontece, mas todos os dias acontece, né? Sim. Por exemplo, nesse exato momento que estamos aqui conversando, algo está acontecendo. Então, assim, é importante, né, que a gente venha ainda mais tocar nesse assunto. Que... Eu, inclusive sofri violência doméstica. O que é mais louco, né? Porque quem vê assim, não, que é agente de segurança, parece que a gente tem uma capa protetora, mas a gente é ser humano também, né? E foi logo quando eu entrei na guarda. Ainda não tinha essa carcaça, vamos dizer assim, que eu tenho hoje em dia, né? Essa capa protetora que eu tenho, que eu criei. Então, e eu já estava separada há mais de 10 anos. Eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer comigo. E aconteceu. E foi uma coisa assim, parece que passa um filme na sua cabeça, porque você nunca acha que vai acontecer com você. E quando você está vivenciando, você passa uma série de humilhações, olhares, preconceitos, até de outras mulheres. E eu fiquei, caramba, eu estou vivendo aquilo que eu via na televisão. E que eu achei que não ia acontecer comigo, sabe? Então, foi Mas, assim, de imediato, eu fui à delegacia, fiz a denúncia, enfim, resolvi a questão, né? Mas, graças a Deus, onde eu morava tinha uma câmera, então eu consegui provar, né, os fatos, porque eu ouço muito de homens falando, hoje em dia qualquer mulher vai lá e acusa o cara e já fica valendo. Às vezes a mulher só está querendo se vingar. Olha, eu vou dizer que acontece sim, não vou dizer que isso não aconteça. Tem mulheres que se autoflagelam, né? Para poder dizer, ele que me machucou e tal. Então é muito complicado. E aí, volto a dizer, o meu trabalho como terapeuta ajuda muito quando eu pego esse tipo de ocorrência lá na guarda, porque eu consigo identificar na fala aquela mulher se ela está sendo realmente 100% vítima ou não. Né? Por mais que a gente queira, né, tratar aquela situação ali de uma forma, né, que atenda a mulher, mas eu preciso ser imparcial, né? Eu não posso ser injusta, né, com uma pessoa, e eu tenho que lidar com os fatos. Vou apresentar na delegacia os fatos, né? E eles vão dar o depoimento deles, mas enfim, se eu estou vendo ali nitidamente que foi ela que se autoflagelou, eu não vou, né, depor contra o acusado. Então, é um tipo de ocorrência muito complicada de lidar, porque a gente vê de tudo quanto é coisa. Gente que envolve filho no meio, entendeu? Então, é bem difícil.
É um tipo de ocorrência bem difícil de pegar e levar adiante. Precisa ter um psicológico forte, né? Sim, para você não se envolver, né? Porque às vezes você pega a possível vítima, e eu falo possível vítima porque tem esses casos que a mulher finge, chorando. Então, se você se comover com aquilo ali, acabou. Você tem que ser imparcial mesmo, né? Apresentar ali os dois, né, as partes na delegacia, as possíveis testemunhas que tiverem, e ali, lá na delegacia, eles vão resolver. Né? Então, eu não posso tomar partido por ninguém, até por saber que existe de tudo nesse tipo de ocorrência. Né? Então, eu atuo dessa forma, assim, bem imparcial, bem fria, vamos dizer, né? Não fria no sentido pejorativo, mas profissional, a palavra é essa, né? Mais profissional possível. Já peguei casos também de mulheres que estão lá chorando, chega na delegacia e desiste. Ah, não prende meu marido, não. Então, assim, é muito complexo lidar com esse tipo de temática, porque tem alguns casos que são barbaridades mesmo, né? Que eu já vi mulheres com o rosto desfigurado, entendeu? Então, para a gente achar um posicionamento aí neutro, tem que estar com a cabeça bem firme mesmo, para não tomar partido, né? E resolver da melhor maneira possível. Complicadíssimo. E agora a gente vai para um intervalo rapidinho para tomar uma aguinha e a gente já volta. Na Teia da Rosa, aqui com a Clariane Bezoc, continuando esse bate-papo de sucesso. E assim, Clariane, continuando o nosso bate-papo, como você estava ali contando, né, que todos os dias você vivencia vários casos de mulheres, né, vítimas da violência, e o quanto é importante a gente falar sobre esse tema, né, porque a cada minuto, a cada segundo, talvez alguém, nesse exato momento que a gente está aqui gravando esse vídeo, está passando por alguma situação. Sim, exatamente. Aliás, um tempo atrás, eu vou até voltar a publicar mais casos de meninas, né, crianças sofrendo violência dentro de casa. Então, às vezes as pessoas se atentam muito em violência doméstica de mulher com namorado, mulher com marido, mas existe uma violência também contra meninas que é gigante, assim. A violência sexual contra meninas absurdamente acontece na maior parte, mais de 70% dentro da própria casa. E muitas das vezes os pais nem percebem. Porque muitas das vezes é o próprio pai que comete, infelizmente, tá? A gente tem dados que falam sobre isso. Muitas das vezes é o pai, é o tio, é o avô, é o primo. Então, são coisas que ficam meio camufladas dentro daquela família, mas a gente hoje, graças a Deus, temos dados muito importantes para falar sobre as meninas, né, que não são só as mulheres. E sobre as mulheres, eu participo desde 2020 do projeto Justiceiras. É um projeto bastante importante que atua num primeiro atendimento para mulheres vítimas de violência, né? Então a gente atende por WhatsApp, faz esse pré-atendimento, né, para fazer o encaminhamento dessa mulher que está perdida. Então, o projeto Justiceiras tem parceria com a Magazine Luiza, com a LG. Então, na caixinha do leite, tem na lateral ali um QR Code para a mulher que vai ao mercado, olha aquilo ali, passa o telefone ali, vai aparecer um link para ela poder, importante, para ela poder entrar em contato e pedir ajuda, nem que seja para ela ou para alguém que ela conheça que esteja passando, né? Então nesse projeto a gente encaminha essa pessoa ou para a delegacia ou para um atendimento psicológico, o que ela precisar, né? Então é um trabalho bastante importante que eu já faço desde 2020. Então é meio que quando você perguntou lá atrás quem sou eu, né, quando eu lembro, eu falo, caramba, eu faço isso também, tá? Então são sempre coisas voltadas para o empoderamento feminino, né? E que a mulher, quando sofre a violência, ela precisa muito dessa questão do empoderamento, dela entender o poder dela de pedir ajuda, o poder dela de dar a volta por cima, de conseguir um trabalho, não ficar vítima financeira, né? Que às vezes as mulheres ficam presas porque não tem independência financeira, né? E às vezes por questão de religião,
ou de criação, né, de achar que não, o provedor da família tem que ser o homem. E violência também não é só física, né? Também tem a patrimonial, né? Então tem a psicológica. Então é um tema bastante complexo que quem está no meio, quem é vítima, às vezes não tem essa informação, né? Como eu falei, eu já passei por essa situação de violência e quando eu passei, eu fiquei, caramba, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Como deve acontecer com várias outras, né? Porque isso não tem classe social, não tem cor, não tem nada. Então, a mulher, quando ela já entra numa relação violenta, ou seja, ela já começou a namorar e o cara apresenta alguns sinais, ela, mas é só ciúme. Quando eu casar vai passar, quando eu tiver um filho vai passar. E aí quando vê, já se passaram 10, 20 anos, 30 anos e ela vivenciou naquilo. Então, assim, eu como jornalista e como terapeuta também já conversei com muitas mulheres 60 a mais, 70 a mais, 50 a mais, que sempre relatam que eu tinha um sonho de ser enfermeira, eu tinha um sonho de ser aeromoça e não fiz porque eu casei. Ou seja, ela meio que se afundou para poder viver um casamento, para viver um sonho que talvez não era o dela, né? Se anulou. Passou tanto tempo sendo traída, sendo diminuída, e aí só foi realmente viver depois que virou depois viúva. Que o tempo já passou, né? O tempo passou e só foi viver depois que ficou viúva. Passa. Aí fala, caramba, ela só foi viver porque esperou o marido morrer. É meio louco você ouvir uma mulher falar que só foi viajar, só foi procurar estudar. Hoje em dia, teve o Enem recentemente, teve um índice aí alto de pessoas acima dos 50 anos fazendo prova do Enem e muitas mulheres. Por quê? Essas mulheres, depois dos 50, resolveram estudar. Porque quando elas eram jovens, elas foram cerceadas. E muitas das vezes também falta incentivo, né? Porque... Sim, é aquilo. Elas são cerceadas de uma maneira muito tácita, assim. Elas são cerceadas numa fala, numa cultura que insere ela numa posição de só cuidar da família, né? Só cuidar dos filhos, cuidar do marido e não pensar nos sonhos dela, que às vezes o sonho dela é constituir uma família, mas também é ter uma profissão, né? Não necessariamente só ser uma dona de casa, né? E também tem que ver uma coisa também que falam, né? Que a mulher meio que está querendo se igualar ao homem, né? Mas não, acaba que a mulher ela pega uma sobrecarga, porque além dela trabalhar fora, ela cuida da casa e esse homem ele fala que eu ajudo. Não é uma questão de ajudar, né? E isso é um impasse, às vezes, com o pensamento de outras pessoas que falam, não, homem não tem que ajudar. E muitas das vezes a mulher está sobrecarregada. Exato, sobrecarregada, porque é ela que leva o filho na escola, ela que vai na reunião e faz isso, faz aquilo e ainda vai trabalhar. E aí o cara fala, não, mas eu ajudo, eu lavo meu copo. Não é, eu entendo que não é uma questão de ajudar. Eu acho que se você mora naquela casa, você também tem responsabilidade ali. Então, quando você divide a responsabilidade, não fica pesado para ninguém, né? E quando os dois trabalham, também você divide as responsabilidades de despesas, né? Porque a gente vive aí em crises aí econômicas, que imagina, o marido perde o emprego e acabou, ninguém tem mais emprego naquela casa, olha a crise econômica que aconteceu naquela casa. Então, se o cara perde o emprego, a mulher ainda trabalha, ela ajuda até o cara conseguir outro emprego. E na minha visão, um casamento saudável é assim, né? Tem essa parceria. Um casamento saudável, você tem parcerias na criação dos filhos, na ordem da casa, na ordem financeira, né? Eu acho que a forma mais saudável é essa. Um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro, né? Então, é uma parceria. Mas é a minha visão de uma forma saudável. Nem todo mundo pensa assim, né? Tem gente que pensa, não, eu trabalho, meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu. Eu acho meio complicado, porque você está convivendo. Mas é um dos gatilhos de hoje, muitos relacionamentos estão chegando ao fim. Sim. E um aumento de violência doméstica em relação a mulheres que ganham mais que o homem se sente inferiorizado e ele começa a tentar diminuir aquela mulher por conta disso, né? Então, os índices de violência doméstica também cresceram com essa questão da mulher estar despontando, né, profissionalmente, né? E aí eu volto a falar sobre a área de segurança pública. A gente vê que hoje em dia a gente encontra muitas mulheres passando para o cargo de delegadas, no concurso de delegadas. Então, você vai ver, no modo geral, no Brasil inteiro,
A gente vê um índice altíssimo de Advogadas, mulheres. né? Você vê um índice altíssimo de mulheres conseguindo passar nesses concursos, e com né? autoridade. Sim, então assim, ela passa no concurso da OAB como advogada, ela passa no concurso como delegada, que eram áreas dominadas por homens, né? Então isso é uma mudança, né, de perfil muito grande, não só das mulheres, quanto da sociedade, né? Então a gente ainda está se adaptando. E assim, Clariana, o que te levou a entrar na área para trabalhar como terapeuta também? Foi assim, conforme coisas da sua vida que você passou, que aí te fez querer trabalhar com a terapia? Como que é um pouquinho assim seu trabalho como terapeuta? Eu sempre gostei. Na verdade, assim, a minha primeira opção de faculdade no início era psicologia. Eu comecei com 17 anos, né, na faculdade. E a minha primeira opção era psicologia, mas na época vestibular não tinha nem. Eu sou uma pessoa de 43 anos. Muito estudiosa, né? Já com 17 anos. E eu sou antiga, né? Que eu tenho 43 anos, então nem parece. Não tinha Enem na época. Nem parece. Eu quero assim, porque depois ela vai passar esse segredinho aí. Obrigada. Então, aí, mas aí eu fiz o vestibular, mas não teve turma para poder eu começar a iniciar. Então aí acabou que eu fiz a minha segunda opção, que era jornalismo. E aí fiz jornalismo e fui trabalhar na área de jornalismo e meio que deixei essa parte de psicologia mais pro lado, assim, não levei, né, porque eu já estava envolta na questão do jornalismo e nem imaginava que eu ia fazer concurso para guarda também. Foi uma coisa que apareceu assim por acaso. E quando eu passei para o concurso, para guarda, eu me identifiquei demais. E eu pensei, caramba, eu nunca tinha me imaginado naquilo ali. Eu já tinha cogitado, sim, fazer uma prova para a Marinha, para a área de jornalismo, né? Mas quando eu já tinha terminado a pós-graduação e tudo mais, todas as coisas que precisavam para conseguir, né, uma colocação melhor, né, na parte de títulos, eu já estava com uma certa idade. Então, na área do militarismo, você tem um certo limite de idade, né? Então, não rolou a parte da Marinha, mas rolou a parte da guarda. Então, assim, de alguma forma eu trabalhei de fardada. E era uma coisa que eu já tinha na época da adolescência, né, daqueles sonhos de trabalhar fardada e tal, mas não tinha acesso à informação como se tem hoje em dia, né? Não tinha internet, gente. Não tinha internet. Jesus, eu sou... Não tinha internet, então não tinha acesso à informação, né? De como eu poderia conseguir e tudo mais, como menina, né? Hoje em dia, meninas podem se alistar, né? Então, tá totalmente diferente, né? E graças a Deus as mulheres estão conseguindo esse destaque a ponto de conseguir fazer o alistamento nas Forças Armadas, né? Então, eu meio que passei nessa transição aí, pela minha idade, eu sou anos 80, né? Então, eu vi essa transição diante dos meus olhos. Deixando claro que nem parece. Então, assim, eu vi essa transição nos meus olhos, né? Tanto da mudança do posicionamento da mulher na sociedade, quanto a minha própria, né? Porque hoje eu, como mulher, com 43 anos, sou totalmente diferente do que foi minha mãe com 43 anos, né? Porque minha mãe com 43 anos foi uma das pessoas que tinha um sonho profissional, mas que meio que engoliu aquilo ali para poder ser uma dona de casa e cuidar dos filhos, né? E cuidar do casamento. E hoje você atende aonde? Como que faz, assim, alguém quiser fazer, né, você de terapeuta, né? Eu faço hoje em dia eu faço atendimento online, né? Eu faço atendimento presencial e online, mas atualmente eu estou com a agenda do presencial fechada, até por conta de tempo mesmo e logística, né? Para eu poder me deslocar para a clínica e tudo mais. Então, assim, eu atualmente estou fazendo no online. O online fica até mais fácil para o paciente, né? Então, a própria casa dele, de onde estiver, pode fazer essa transmissão. Eu ia perguntar exatamente isso. Como que ela consegue, né, conciliar tudo, né? Jornalista, segurança pública e terapeuta e muito mais, né? Eu tenho uma paciente que ela falou isso para mim uma vez. Eu até pedi autorização para ela para publicar o áudio que ela me mandou, que ela falou: Clariana, eu não sei, olha, Deus deu 24 horas para todo mundo, mas para você tem 48. Menina, nem eu sei como é que eu consigo. Eu sei que tem horas que dá um curto-circuito na minha cabeça e eu me freio, até porque isso aí pode dar um burnout, né? De eu ter um excesso de trabalho e
ficar naquilo ali, achando que está normal e daqui a pouco eu estou tendo problemas físicos, né? Porque dá um desmaio, dá uma dor de cabeça, dá uma série de coisas por conta do burnout, que é um excesso de trabalho, né? Então, assim, o meu trabalho na guarda já é um trabalho estressante. E eu já ouvi também de um inspetor meu na guarda falando: Clarena, aqui você tem que ser braba. E como é que você consegue ser terapeuta? Porque são personalidades totalmente distintas, né? Ou seja, na guarda eu tenho que ser mais... eu não digo braba. Mas ter uma autoridade, né? Assim, com um porte, né? Manter ali aquele porte, e né? Mais em algumas séria, situações eu preciso, né? Como é que eu vou? A pessoa lá está se negando a entrar na viatura, agrediu a mulher e tal, ou em outro tipo de ocorrência. Então eu preciso ser mais rígida, vamos dizer assim. Mas como terapeuta eu preciso ser totalmente diferente, né? Então eu preciso ser uma escutativa, não que na guarda eu não seja, né? Quando eu estou atendendo uma ocorrência eu preciso ter a escutativa, mas eu preciso ter a parte corporal, né? De algemação, né? Então, dependendo se tiver um distúrbio ali, né? Ter um outro tipo de postura. É porque assim, como guarda, né? Você tem que focar mais ali, né? Sim, mas eu vou te falar que na guarda, muitas das vezes eu resolvo as coisas conversando. Até por essa questão eu faço a terapia ali com a pessoa da ocorrência. Vamos lá, vamos resolver isso e tal. Mas, infelizmente, algumas coisas fogem um pouco do controle quando a pessoa está alcoolizada ou drogada, né? Então, você tem que usar eu preciso tomar um outro tipo de postura. Mas, como terapeuta, eu vou usar uma outra personalidade minha, né? Então, tem várias facetas, né? E de ter essa escutativa, né? Ter paciência, ter um autocontrole, que acaba que todos esses sentimentos também são usados na guarda, né? Porque quando eu vejo um paciente com um problema terrível, assim, que a pessoa tentou tirar a própria vida, tem uma história trágica, eu não posso chegar ali e começar a chorar e perder o controle daquilo. Porque senão como é que eu vou passar as coisas que eu tenho que passar para aquele paciente, né? Mas já aconteceu numa situação dessa, de for assim, tão chocante que você teve que disfarçar para ir para um cantinho assim para poder... Não, eu não disfarço. Eu já teve situação que eu chorei. Porque o paciente tem que ver que eu sou humana também, né? Mas só que eu tenho que colocar meu lado profissional acima de tudo, né? Então eu não posso simplesmente chorar e ser uma amiga. Eu não sou amiga do paciente, né? Isso os pacientes confundem muito, né? Eu não sou amiga, porque a amiga ela vai dar uma fala para aquela pessoa com uma interferência da emoção dela. E eu não posso dar uma fala com interferência da minha emoção. Eu tenho que ser imparcial, eu tenho que ser profissional e direcionar esse paciente para um caminho que tenha uma inteligência emocional, para que ela saiba lidar com aquela emoção. Né? Porque eu sempre costumo falar, né, que você vem e conta uma história para mim, eu briguei com meu namorado, ele me traiu, volto para ele ou não. Aí eu falo, olha, se eu fosse sua amiga, eu falaria, olha, manda esse cara tomar lá, né? Eu como amiga falaria isso, eu como terapeuta não posso falar isso, entende? Então, assim, eu como terapeuta, eu vou direcionar você para ter uma visão de que aquela relação não é uma boa relação para você. Entendeu? Então, é bem diferente. Por isso que eu falo, não é que eu digo que eu não sou amiga para dizer que não, eu sou, né, um monstro, não. Mas é porque a gente precisa ter uma postura mais imparcial mesmo, né? Para não interferir. Porque a pessoa ela tem que saber ter as suas próprias decisões. E aí, na terapia, a gente ensina a pessoa a aprender a tomar as próprias decisões, né, emocionalmente falando e tudo mais. E assim, cara, o nosso bate-papo tá chegando ao fim, que pena, tá muito bom. Se deixar eu falo aqui, ó, já tô. E aproveitar, né, pra você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou deixar uma mensagem não só para as mulheres, a gente falou aqui sobre violência doméstica, das meninas, né, da violência que acontece com meninas e mulheres, mas eu queria deixar um recado também para os homens. Então, essa questão de violência doméstica, a gente precisa do apoio dos homens também,
né? A gente sabe que o machismo ele pode vir da mulher, pode vir do homem, né? Mulheres que criam os filhos de uma forma machista, esses meninos vão crescer com uma mentalidade, né, violenta, muitas das vezes, né? Não sempre, mas muitas das vezes. Então a gente precisa andar de braços dados. Não que seja uma luta que coloque homens contra mulheres, e sim homens ajudando mulheres e vice-versa. Né? Então a ideia nossa é sempre essa. Sempre quando eu falo sobre violência doméstica, eu falo da conscientização de mulheres não aceitarem esse tipo de coisa e dos homens que não pensam dessa forma, né? Porque tem gente que acha que todo homem é assim. Não, de forma alguma. Conheço vários que são totalmente avessos a esse tipo de postura violenta em relação a mulheres, preconceituosa em relação a mulheres. Então a gente precisa da ajuda desses homens para não compactuarem com os outros que não dá nem para chamar de homem, né? Que fazem esse tipo de coisa. Sim. Com nós mulheres. E é isso. E parabenizar também, né, os agentes de segurança pública, mandar um abraço lá pro Felipe, que eu conheci o seu perfil através ali do Felipe, meu amigo. Queridíssimo. Um abraço ali para ele também. Ele é um que é super defensor das mulheres, que jamais aceita esse tipo de coisa, e é homens assim que a gente precisa, que apoiam as mulheres, que incentivam mulheres, que gostam de mulheres, né, gente? Não é que gostam de mulheres. Então esse foi o programa Na Teia da Rosa e até o próximo.